Pessoal, então nós estamos começando hoje o nosso curso A Personalidade Humana, as Constelações Psíquicas. Nós tivemos a primeira aula semana passada, mas foi uma aula introdutória. Hoje nós estamos iniciando não só pela interligação entre Goiânia e Brasília, mas também estamos pelo site do IBS. Então, através do ibs.org, nós poderemos acessar a nossa aula. O pessoal que está pela internet, pelo site do IBS, de vez em quando nós vamos ver Goiânia perguntando. Quando perguntar, o som não vai estar bom, eu vou repetir a pergunta para que todos possam entender e também participar das perguntas que o pessoal de Goiânia estará fazendo. Eu gostaria muito que todo mundo se acomodasse, olhasse os telefones e a gente tentar ao máximo prestar atenção a fim de que a nossa interação seja produtiva. Então vamos preparar através da nossa prece, fazer a nossa oração, a fim de que nós possamos iniciar os nossos estudos. Alice, por favor, faz a prece para nós. Aqui, Alice, ó, porque tem de vir aqui agora. Não dá mais por ser. Vamos fechar os nossos olhos. Jesus amado, nós pedimos, Senhor, a bênção que cai sobre nós, para que, nesse momento da aula, nós possamos absorver o conhecimento, interiorizando em nossos corações. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Nós muitas vezes perguntamos de que nós somos formados. Ou seja, qual é o nosso conteúdo? Por que a gente age da maneira que age? O que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos? Isso faz com que a gente busque o conhecimento. E o conhecimento ele é formulado na Terra a partir de 4 principais itens. O conhecimento que possa vir da filosofia, o conhecimento da religião, o conhecimento da ciência e aquele conhecimento que a própria arte pode nos levar ou nos induzir. Esses são os principais campos de conhecimento humano. E nós fazemos essa pergunta: de onde nós somos, para onde nós viemos, qual é a nossa origem, qual é a nossa composição, quais os campos que nos formam, qual é a nossa natureza. O nosso curso vai versar a respeito desse assunto, dando ênfase à questão das constelações familiares, abordando ela numa visão um pouco mais ampla, a partir dos ensinamentos que nós podemos colher em síntese de Ubaldi, de Kardec, de André Luiz, da ciência em si, mas no seu interesse de um conhecimento muito mais amplo. Para a gente poder iniciar isso, eu queria falar um pouquinho sobre campo. Hoje em dia, na física, um dos conceitos mais importantes é o conceito de campo. Esse conceito ganhou ênfase na época de Maxwell, quando ele começou a estudar com Faraday toda a questão eletromagnética. E formou-se a visão de um campo eletromagnético, ou seja, no momento que se desloca a eletricidade, forma um campo magnético, um campo de origem eletromagnética. Para a gente poder entender esse campo, que é muito importante, a gente pelo menos ter uma noção, não a noção física, mas a noção que vai nos levar à compreensão, por exemplo, de outros campos que nós também formulamos a partir de uma visão mais ampla do ser humano. Então, por exemplo, se eu pegar um ímã, aqui é um ímã, né? E aqui tem uns clippers em cima da mesa. Então, se eu colocar ele aqui em cima da mesa, a partir de uma certa distância, a gente vê que, pessoal lá de trás, a partir de uma certa distância, sem que a gente vá lá encostar, os próprios clippers vêm e é atraído pelo ímã. Ora, o que existe aqui, ó, entre o ímã e o clipper? Por que razão esse clipper vem e é atraído aqui? Sem toque, sem nada. O que faz o clipper sair da mesa e ser atraído de forma perentória pelo nosso ímã? Então, entre o clipper e o ímã, existe um campo. E é exatamente a ação desse campo, que a gente podia entender como a névoa, né? Que poderíamos entender como algo assim imponderável, é que faz com que
esse clipe é atraído. Logicamente, se nós pegarmos um campo eletromagnético, nós vamos ter uma partícula. Essa partícula é o fóton. Então, todo campo tem uma partícula de expressão, como se representasse a condensação desse campo. E todo campo, essa partícula transmite uma força. Então, hoje que nós estamos aí em contato com a imprensa, nós vamos falar sobre o campo de Higgs, que seria um dos campos primordiais que nos envolve. E esse campo de Higgs, ele é expresso pela partícula de Higgs, ou bóson de Higgs. E esse bóson de Higgs transmite a força desse campo. Então, o campo é, em essência, aquilo que age aqui, ó. E ele tem uma partícula que nós poderíamos falar que é a consolidação desse campo, e essa partícula transmite uma força. A transmissão de força é chamada de bóson. Por isso que nós temos o bóson, por exemplo, da força nuclear forte, que é o gluon, da força nuclear fraca, que é o Z e o W. Então são partículas que transmitem força, ou que representam colas de determinadas subpartículas. E ao mesmo tempo, esse campo que atua sobre a ação. E você vê que essa ação aqui do clipper é imediata. Ele vem e ele atrai o clipper. Imediatamente. Agindo sobre ele. Olha, dessa mesma forma, nos ensina vários livros da doutrina espírita que existe um campo mental. Onde todos nós estamos mergulhados nesse campo. Então, através dessa imagem, a primeira imagem, por favor. Pessoal de Goiânia, a imagem, a primeira imagem. Podia diminuir essa luz, não dá? Olha, se nós pegarmos essa imagem aqui, é uma representação muito bacana, colocando a nossa cabeça aqui como a nossa individualidade, nós teríamos então vários campos que atuam sobre nós, a maneira desse campo que eu mostrei aqui, a maneira do campo que atua sobre os clippers. E nós podemos dizer que esses campos, eles vão crescendo, ou seja, cada vez campos mais poderosos. Desde os campos dos nossos pensamentos, das nossas emoções, até os campos familiares, até os campos coletivos e até os campos superiores do espírito. Esses campos existem. Então a partícula do pensamento, que André Luiz fala que o pensamento também é formado de partícula, uma coisa que está longe da ciência estudar ainda, ela seria formada, ou ela seria a representação desse campo, a transmitir força, no caso do pensamento, uma força eletromagnética. André Luiz diz que o pensamento é uma força eletromagnética. Então a gente concebe que o eletromagnetismo também tem um espectro. O eletromagnetismo que a gente conhece através da ação da eletricidade, formando um campo magnético, e o eletromagnetismo da mente, ou seja, na verdade existe um espectro de todas as forças. Assim como existe a luz visível, existe a luz infravermelha, existe a luz supra, certo? Ou ultravioleta, nós teríamos da mesma forma um campo mental. Um campo mental comum, que é esse nosso, um campo mental infra, que seria o campo mental formado pela evolução nos animais, etc. E um campo mental supra, que é aqueles espíritos que já estão na vanguarda da evolução. E esse campo mental faria parte de um mesmo espectro das forças. Ou seja, as forças são as mesmas. Por exemplo, se nós pegarmos a força da gravidade, é a mesma força do amor. Então, no meio físico, a força do amor é a gravidade. Ela atrai, ela conjuga, ela torna-se coeso. Entre as almas se chama amor. Entre os mundos se chama gravidade e magnetismo. Então, na verdade, a natureza é feita de um princípio único. O universo é feito de um princípio único, que vai mudando de gradação conforme o seu evoluir. Mas é um princípio único. O mesmo princípio do amor formaria a força de gravitação. O mesmo princípio da eletricidade seria conjugado em nosso pensamento. O mesmo princípio magnético seria expressão do campo da nossa aura. E da mesma forma que cada força dessa tem uma partícula e cada força dessa representa um campo, nós também teríamos interação com vários campos. Entre eles o campo familiar. Essa estrutura de campo é que formaria todos os complexos
do nosso psiquismo. De maneira que nós poderíamos resumir esses 3 campos na seguinte imagem, que eu já falei aqui muitas vezes, para aqueles que já estiveram conosco. Ou seja, 3 campos que mostram o processo evolutivo. O processo evolutivo individual é o processo que a gente evolui do ego, ou do individualismo, que é a doença da individualidade, até o self, ou a individualidade verdadeira. O self entendido como si mesmo, aquilo que realmente somos em essência. Então, naturalmente, essa é a evolução que a gente mais conhece, a evolução individual. Logicamente que essa evolução individual é formada de campos, que aqui está representado pelos degraus dessa escada, que seriam os campos conscienciais. Ou seja, para cada nível nosso, nós atingiríamos um campo, que seria o campo da consciência onde nós nos situamos. E esses campos, então, são incomensuráveis. Você sai de um determinado ponto e vai evoluindo por diferentes campos. E esses campos não envolvem apenas uma consciência, mas seriam campos conscienciais, onde o nosso individualismo seria a representação menor desse campo que nós nos expressamos como indivíduos, como pessoa, e com o reconhecimento do que somos, ou seja, com a visão do que realmente nós somos. Essa voz íntima na cabeça que nos distingue do outro e que nos dá a impressão da individualidade. Mas não é a individualidade ainda verdadeira, é o individualismo, porque é uma individualidade adoecida pelo egoísmo. Então, nós vamos mudando de patamar evolutivo através de diferentes formas. Então, do espaço ao espírito, nós vamos habitando diferentes formas. E vamos abrindo o nosso psiquismo por diferentes níveis conscienciais. Mas essa evolução também se dá coletiva. Ela se dá coletiva. Está claro? Essa evolução também se forma de uma maneira coletiva. Não é somente a mim, mas também eu e o outro. Então ela inicia com eu e o próximo. E esse eu e o próximo, então, faz também uma evolução coletiva. Nós evoluímos como indivíduo, evoluímos como família, evoluímos como nação, evoluímos como coletividade, evoluímos como humanidade, evoluímos no contexto do universo. Então, os campos familiares, o campo familiar que nós vamos estudar, tá claro? É um dos campos de desenvolvimento da evolução coletiva, do qual nós sofremos inúmeras influências. Mas também não evoluímos só em termos de individualismo, em termos do eu e o próximo. Tá claro? Está errado, né? Nós evoluímos também em relação a Deus, que eu chamo então de evolução da graça. O que é a evolução da graça? O que é a evolução da graça? A evolução da graça é a nossa evolução em Deus. Ou seja, essa evolução ela vai da negação a eu e o Pai somos um, como diz Jesus. Então nós podemos dizer que basicamente nós evoluímos em 3 grandes campos. O campo da individualidade, que são os diferentes tipos de consciência. O campo da coletividade, que são os diferentes tipos de vibrações coletivas. E o campo divino, que nós vamos chamar então o campo da graça. Tá claro? Onde nós saímos da negação, atingimos a crença, saímos da crença, vamos para a fé, e saímos da fé e inteiramos, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Por isso que quando fala que todas as leis dos profetas podem ser resumidas em 2 princípios. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Tá claro? E Jesus repete isso em Lucas 10, 27. E amar o próximo como a si mesmo. Por que como a si mesmo? Porque é o único amor que a gente conhece, que é o amor egóico. Não podemos esquecer que o egoísmo é um tipo de amor. Ou seja, é o amor fechado. Um amor fechado em si mesmo. Então por isso que Jesus deu como medida do amor ao próximo. É amar ao próximo como? Como a si mesmo. Ora, então, esses 3 campos de desenvolvimento nosso, nós vamos desenvolver em 3 diferentes campos. Ou seja, imagina de quantas forças nós somos formados.
de quantos campos interagem através da consciência e da nossa mente. São inúmeros. Nós poderíamos representar essas forças através dessa terceira figura. Que é o arco-íris. Quantas cores tem um arco-íris? 7 cores? Quem disse isso? Pessoal de Goiânia, quantas cores tem um arco-íris? Andrezinho, Daniel, que são pessoas sábias. Quantas cores tem um arco-íris? Daniel, por favor, responda. Pega o microfone aí e responde, meu filho. Oh, o Andrezinho soprou, né? Geralmente, a gente diz que o arco-íris tem 7 cores. Não, o arco-íris tem infinitas cores. Nós vemos 7 tons, que são os tons da luz visível. Mas ela é formada de oitavas diferentes, de frequências diferentes, de cores. Então, se nós pegarmos, por exemplo, vamos pegar aqui o vermelho, por exemplo. Ele vai ter inúmeras frequências dentro do vermelho. Então, nós poderíamos dizer que é exatamente o arco-íris tem cores infinitas, vamos dizer. E não só 7 cores, cores infinitas. Então, nós podemos dizer que nós somos formados de campos. Se cada tom dessas cores aqui for um campo, é assim que nós somos formados. Você imagina então quantos campos estruturam a nossa personalidade? Como é complexo o estudo do homem. Ele não é só um consciente e um inconsciente. Pelo contrário, tem dentro do campo da alma dele inúmeros campos com inúmeras possibilidades. Não só aquelas pelas quais nós já passamos no processo evolutivo, não só aquelas que nos distinguem hoje, mas como aquelas do futuro, que são as nossas imensas possibilidades. Nós somos como a semente do carvalho, plantada no solo da terra. Ou seja, inúmeras possibilidades estão dentro da nossa alma e nós crescemos através do campo evolutivo. Então nós somos formados de campos inúmeros que atuam à semelhança do que nós fizemos aqui com o nosso imã e os nossos clippers. Imensos campos. Então nós poderíamos dizer, que é a figura 4, que é assim que nós somos formados. Ou seja, conteúdos inúmeros que nos integram, que nos formam em diferentes níveis, em diferentes campos, em diferente estruturação. E o maior de todos esses campos nós podemos chamar de campo divino, o que eu chamo aqui de campo da graça. Se o maior de todos esses campos. Então o que o nosso curso vai fazer? Estudar alguns desses campos que compõem a nossa personalidade. Está claro? E alguns termos nós devemos definir desde agora, para poder deixar bem claro. Então eu vou definir alguns termos para que possa nos auxiliar. A tela, por favor. Por que não quer desaparecer? Então vamos lá. Isso para que fique claro para a gente desde o início. Então, o que eu chamo de personalidade? A personalidade eu chamo de encarnada e desencarnada. É o que nós somos hoje. Então, Maurício é uma personalidade que nasceu no berço e vai morrer no túmulo. Essa personalidade é formada de forças que nós vamos estudar aqui, que são as forças paternas, as forças maternas, a força do espírito, a força dos campos da reencarnação e as forças ambientais. Nós vamos detalhar muito isso aqui, nós vamos estudar muito a personalidade humana. Essa personalidade, acima dela, essa personalidade é representada por um cérebro, e o cérebro nós vamos entender não como entende o materialismo. O cérebro é um amplificador do campo da mente. Então, a mente é todos os conteúdos que nos formam. Tanto os conteúdos conscientes como inconscientes. O Amit Goswami tem uma frase muito bacana. Ele fala, o inconsciente tem consciência. Nós é que não temos percepção.
Não é que o inconsciente é algo que não atua sobre nós. Ele atua sobre nós o tempo todo. Nós não temos percepção dessa consciência. Então ele mostra lá, por exemplo, só o inconsciente processa por segundo 11 milhões de bits. Ou seja, um campo imenso de informação que atua sobre nós, atua sobre o nosso organismo, atua sobre a nossa vida, mas nós não temos percepção. Essa percepção é iniciada através do sonho. Ou de alguns complexos que são constelados e que atuam também sobre a nossa vida. Então, na verdade, essa personalidade aqui é expressa por um campo cerebral e por um campo mental, dividida em consciente e inconsciente. Mas esse conjunto aqui, ó, pertence a um conjunto maior, que nós vamos chamar então conjunto de consciência. Que são aqueles degraus da escada que eu apresentei lá, que são os diferentes campos de consciência, ou diferentes níveis de consciência. Então ela está representada nisso aí. E esse conjunto todo nada mais é do que a expressão de um único campo, que é o campo do espírito. Então o espírito é aquilo que eu já falei várias vezes aqui. O espírito é um, formado por individualidade, totalidade, unidade e Deus. Esse é o espírito. O espírito é um. Com a contração nossa, houve a contração das consciências, que são os diferentes níveis. E essa consciência, então, a partir do processo também de queda, passa a reencarnar, formando personalidades encarnadas e desencarnadas, dentro dos dois ciclos da vida. Essa personalidade possui um cérebro. E esse cérebro nada mais é do que um amplificador de um campo mental da nossa mente. E eu ainda chamo o conjunto das personalidades que a gente forma em várias vidas e nos intervalos intervida de alma. Então, na nossa definição, o que vem a ser alma? O conjunto das personalidades encarnadas e desencarnadas. Ou seja, das personalidades intervida e entre uma vida e a outra. Tá? Essa personalidade possui geralmente um corpo, seja ele perispiritual ou seja um corpo físico, possui um cérebro que é um amplificador de um campo mental. Esse campo mental é formado de forças conscientes e inconscientes, certo? Que expressa um campo de consciência, que geralmente se expressa em vários níveis de personalidades. Esse campo de consciência expressa outro campo de consciência mais alto e assim sucessivamente, até a interação em um campo só, que nós podemos chamar de campo divino ou campo do espírito, que é uno, formado de individualidade, totalidade, unidade e Deus. Está claro esses conceitos? Alguma pergunta? Pessoal de Goiânia. É importante a gente entender aqui. Semana que vem eu trago o slide disso aqui, para a gente poder ir fixando, né? Repetindo e fixando. Esse conjunto do que nós somos sofre influência de inúmeras forças, que são essas forças do arco-íris. Que nós representamos aqui como arco-íris, ou seja, os diferentes campos vibracionais que constituem o nosso psiquismo. Não só aqueles que nós já nos desdobramos pelas formas físicas e pelo processo de encarnação e desencarnação, mas aquelas potencialidades do futuro, de onde nós saímos desde o estágio de espaço, a subpartícula, a átomo, até o arcanjo. Nós só vamos mudando de forma a partir da ampliação do nosso campo consciencial. Ok? Então é muito mais distante da tábua rasa que muitas vezes as pessoas querem nos colocar, ou que querem nos definir, como Skinner, por exemplo, muito distante de uma visão de um inconsciente tão curto, como foi aquele descrito por Freud, ou de um consciente amplo, como aquele escrito por Jung, que já leva em consideração as questões coletivas, mas é muito maior esse campo, porque ele não embarca apenas as vidas, as reencarnações, mas embarca também todo o processo de expansão e contração da nossa consciência e do nosso mundo psíquico. Tudo bem? Volta àquela imagem
dos diferentes planos, por favor. Todo mundo prestando atenção, evitando conversa paralela. Pessoal, então nós vamos estudar esses campos. Esses campos são os formadores de toda a nossa estrutura. Não só das estruturas que nós já ultrapassamos na evolução, como as estruturas futuras. Então, logicamente, que para estudar esses campos, eu tenho de começar esse estudo a partir do campo mais amplo, que é o campo divino ou o campo da graça. Porque se eu entender por que nós contraímos a consciência e por que nós deixamos esse campo ou tornamos inconsciente desse campo, porque Deus está em nós e está em toda parte, por que nós nos tornamos inconscientes disso? Que o homem vê o universo da maneira que é visto. Hoje em dia, por exemplo, nós sabemos que o nosso universo é formado, a nossa galáxia tem mais ou menos 100 bilhões de sóis igual ao nosso. O nosso universo tem 100 bilhões de galáxias semelhante à nossa. E hoje não se discute que existe apenas o universo. Existem algumas teorias, provindas das teorias de corda, como a teoria M, por exemplo, que propõem a existência de múltiplos universos. Ou seja, de metaversos. Todos os universos possíveis. Se nós fôssemos fazer um cálculo sobre isso, mais ou menos seria em torno de você pegar o número 10 e elevar a potência 500. Seria o número de universos existentes. Mas muitas teorias defendem que são universos infinitos. Ou seja, nós teríamos todos os universos possíveis. Então a imensidão de tudo isso, a nossa própria existência, a existência do nosso organismo, que é formado de trilhões de células, a existência da nossa consciência e tudo isso funcionando em relação a leis, onde as proporções são guardadas em todas elas, não faz a gente reconhecer Deus. Porque o nosso nível de negação é imenso. O nosso nível de inconsciência é imenso. Paulatinamente, nós vamos, pouco a pouco, entrando na compreensão de Deus. Nós estamos numa fase onde a nossa compreensão é antropomórfica. Tudo que nós falamos de Deus não é. É apenas a expressão do que somos elevado a uma expressão superior. Então eu costumo dizer que todo atributo, tudo aquilo que a gente pode atribuir a Deus, não é Deus. É apenas aquilo que Deus não pode ser. Então Deus é onipresente, porque Ele tem que estar presente em todo o fenômeno, porque caso contrário não seria Deus. Ele é onisciente, Ele tem que estar ciente de tudo aquilo que ocorre conosco dentro desse mundo, através da sua influência a cada momento, porque caso contrário não seria Deus. Deus é toda bondade, porque não poderia ser a maldade. Então você pode olhar que todos os atributos não é o que é Deus em essência, é o que Ele não pode ser. Então nós estamos no beabá da crença. E olha que eu estou separando muito bem aqui, crença de fé. Fé é a interação inicial com Deus, que se processa através do processo da intuição. Agora, crença é a nossa visão de mundo fechada dentro de uma religião. E eu aqui também estou separando religião de religiosidade. Religiosidade é a nossa ligação com Deus. Religião é aquilo que a gente cria. E muitas vezes pega determinados conceitos e estatiza. Que vira credo, que vira crença. Então, falando da verdadeira religiosidade, que é o impulso que existe em nós, do próprio Criador, que nos faz em busca dessa criação. Ok? Goiânia, alguma pergunta? É muito importante a gente partir desses conceitos. Para que a gente possa, a partir daí, construir o que nós vamos construir. Isso tem que dar muito, muito na nossa mente. Lógico que eu vou repetir isso várias vezes. Até que se grave por cansaço. Mas antes do cansaço, se gravar pela compreensão é melhor. Então, pessoal de Goiânia, alguma pergunta? Está claro esses conceitos? Ok? Você vê que o Marcos Paulo respondeu pelo coletivo. Ele já é o goiano representante do campo dos goianos que está assistindo a aula. Ou seja, ele respondeu por todo mundo. Então isso é uma representação coletiva. Claro que é um campo goiano. Que não interage com ninguém, a não ser com eles mesmos. Entendeu, né?
Goiano só interage com si mesmo. Então é um campo que está fechado. Tá claro? Agora, o pessoal que está nos vendo pela internet, tem alguma pergunta? Tem ou não tem? Então, por favor, quem tem, eles vão fazer a pergunta através de quê? Do próprio site? Ah, a partir do e-mail. Então, quem está nos ouvindo, se quiser trazer a pergunta, por e-mail. Então, podemos fazer pergunta ao vivo através do e-mail ibis, com 2b, @ibis.org. É isso? Então, quem quiser fazer pergunta, ibis, com 2bs, @ibis.org. Ok? Pode mandar pergunta que nós vamos respondendo. Então nós vamos... Oi? Baixa um pouquinho o microfone, assim, afasta um pouquinho, que está dando, não dá para a gente entender sua voz. Ok, agora sim. Parece que vem de autores que eu ainda não li, estou precisando ler. Seria possível, não agora, mas ao final, ou no site, ter uma bibliografia da aula, específica da aula de hoje, ou pelo menos alguns desses conceitos? Seria bom, assim, procurar aprofundar, ler um pouco mais, para entender melhor também, né? Porque você está dando uma síntese. Isso. Olha, a pergunta que estamos fazendo é o seguinte: se a gente tem uma bibliografia dessa aula, não só dessa aula, mas do nosso curso. Essa bibliografia consta dos livros que nós demos no início do curso, que são aqueles livros, 3 livros do Bert Hellinger, que é a Constelação Familiar, a Ordens do Amor e Paz e Conflito. E está também nas obras de Ubaldi, Ascensões Humanas, Princípio de uma Nova Ética e a Nova Civilização do Terceiro Milênio. E está também naquele livro do Schiffer, o campo do Schiffer é mais rápido que a velocidade da luz, muito além da velocidade da luz, e está também nos livros do Erwin Laszlo, que eu escolhi um, que é o Campo Acásico. Então, nesses livros estão aí. Se você quiser aprofundar mais ainda, o IBIS tem 1000 livros, que também trazem todos esses conceitos, que foi também colocado, né? Está no site do IBIS, vocês mandaram por e-mail. Então, quem quiser aprofundar, pode pegar essas 9 obras que nós adotamos para esse curso e pode pegar a relação dos 1000 livros que nós colocamos lá com todos esses conceitos. Na hora que vocês lerem 1000 livros, eu tenho a relação de mais 1000. Então, dá para a gente ter uma visão bem ampla a respeito do que nós estamos falando aqui. Já foi colocado 150, só falta 750, 850. Mas está nesses livros que nós adotamos no curso. Pergunta? Mais alguma? Ok. Então vamos continuar. Primeiro slide, por favor. O Ubaldi, ele divide o nosso universo em 2 tipos de universo. Um universo que ele chama de o sistema, que nós também podemos chamar de paraíso divino. Aquele universo que está na parábola de Adão e Eva, que consta lá no Gênesis. Está claro? Ou seja, o universo que corresponde ao paraíso divino. Esse universo seria um universo onde os espíritos que nele habitam se harmonizam completamente, tendo por base o amor de Deus. Esse universo seria não vibracional. Seria um universo intrínseco, onde as relações entre os seres já está interagido entre um e outro. É aquela palavra que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Semelhança, ao silêncio, por favor. Semelhança, por quê? Porque cada um de nós é semelhante ao outro. Porque nós somos único. Por isso que fala que Jesus veio ao mundo e ele era filho unigênito do Pai. Esse unigênito aí, eu gosto de interpretar como o único do seu gênero. Então a individualidade significa aquilo que nós somos interiormente. E essa
individualidade, ela não é igual ao individualismo. A individualidade é única. Ela é única. Então você é único. Deus não faz cópia. Deus não cria clone. Ou seja, você é unigênito. Você não tem consciência disso como tinha o Cristo. Mas você é unigênito. Essa é a individualidade. Ligado através de um processo, através da imagem. O que é a imagem? Todos nós possuímos a imagem do outro dentro de nós. Então, em sentido individual, nós somos único. Em sentido coletivo, nós interagimos um com o outro. Ou seja, esse universo, que o Baldi chama de sistema, que é o universo primordial, não é um universo vibracional. Porque nós estamos falando de algo que está fora do tempo e do espaço. Nós não estamos falando de dimensões. Esse universo é o universo primordial. Houve um processo entre nós, nesse universo, que houve uma contração. Na hora que houve uma contração da consciência, surgiu o que o Baldi chama de antissistema. Antissistema é todo o universo que possa existir, que eu acabei de falar aqui há pouco. Sejam eles fluídicos, sejam eles altamente sem densificação, sejam eles profundamente densificados. Seja o plano espiritual, seja o plano do homem encarnado. Ou seja, esse universo, essa quantidade imensa de universos incomensuráveis, formariam este universo. Então nós teríamos dois universos. Um que se expressa de forma intrínseca, através de ligações não locais. Ou seja, sem um campo vibracional, fora do tempo e do espaço. Um universo eterno, absoluto. E outro, um universo relativo, que sempre tem um vir a ser. Um universo que está expresso através de todas as constituições físicas e não físicas, dos mais diferentes tipos de matéria e os mais diferentes tipos de energia, que formaria o que o Baldi chama de antissistema. Nós habitamos um universo altamente densificado e uma parte do universo onde nós estamos na parte mais densificada na matéria. Para aqueles que estudam o Evangelho, seria a parábola do filho pródigo. Então o universo onde os dois filhos estavam é o universo que o Baldi chama de sistema. Aí o filho pega todas as riquezas, se nós interpretarmos essas riquezas como possibilidades do espírito, e se afasta do pai. Que é a negação do pai, indo para diferentes mundos. E a parábola ainda fala, gastou todos os seus recursos com as prostitutas, ou seja, se prostituiu. Por isso que nos 10 mandamentos está lá, não adulterarás. Essa não é apenas adultério no sentido físico, mas adultério no sentido psíquico. E esse espírito então foi afastando de Deus, até que ele chegou ao ponto de dar comidas para os porcos. Olha que símbolo bacana. Que é a matéria na sua fase mais tensa. Na hora que ele chega a tentar comer comida dos porcos e a trabalhar com os porcos, ou seja, a matéria na sua fase mais densa, que é essa onde nós nos situamos, ele fala, ele acorda, ele cai em si e fala, vou voltar para a casa do meu pai. Então um período de descida em contração, que o Baldi chama de involução, e um período de subida, que chama de evolução. E olha que bacana, na hora que ele volta, a meio caminho, Deus vem ao seu encontro. É quando o ser começa a perceber Deus. Que é a fase que nós vivemos. Uma fase de percepção, de crença, de dúvida, mas uma fase inicial de percepção. E esse processo então vai se dando e ele volta ao pai e fala, pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha que bacana. O céu representa o quê? O todo. Os vários filhos, as várias almas. E pequei contra ti. Por isso que Jesus foi tão claro. Todas as leis e todos os profetas é resumido. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Que é a interação do sistema. E a base do sistema é o amor. E ele então volta à casa paterna. E lá está representado os servos, que foram espíritos também que caíram, mas não caíram tão profundamente. É aqueles que a gente chama de anjo.
E se você reparar também, o filho mais velho estava no campo, ou seja, um pouco afastado de Deus. Também teve uma queda, mas uma queda pequena. Tanto é verdade que ele não entende o comportamento do pai em relação àquele filho. Então, todas as escalas, nós podemos dizer que nós evoluímos do espaço ao arcanjo, para que a gente tenha uma referência. Esse universo divino que a gente procura é chamado de sistema. É por essa razão que, por mais que a gente tente negar a Deus, a estrutura divina está dentro da nossa alma. Nós o procuramos de todas as formas, substituímos através de projeção, mas nós estamos procurando. E o traço mais comum dessa procura é a busca pela felicidade. Olha, por que a gente busca a felicidade o tempo todo? Isso é comum em todos os seres. A busca da felicidade nós buscamos em todos os seres. A busca pelo amor é uma busca incessante. E a insaciabilidade do desejo é o patrimônio dessa busca. Nós estamos o tempo todo buscando. De onde nós tiramos isso? É porque nós já tivemos um pouco dessa felicidade quando permanecíamos no sistema. E ela ficou gravada dentro da nossa alma, dentro de todos os níveis de nossa consciência, e que nos dá um impulso de retorno. Então a busca da felicidade, que nós vamos colocando ela em vários processos, colocamos ela, a busca da felicidade na forma do prazer, colocamos a busca da felicidade nas conquistas humanas, nada mais é do que a expressão dessa busca maior, que é o retorno a Deus, projetado nas coisas do mundo. Então os vícios é a busca da felicidade voltada para as coisas humanas e repetida na forma de prazer. Por isso que acaba tornando um tormento que gera a dor, que nos faz ampliar a busca. E é por isso que Jesus foi tão claro: nenhuma ovelha se perderá. Porque por mais distante que a gente possa ficar de Deus, o amor não fica. Porque o amor atrai. E como Deus é a síntese do amor absoluto, podemos fazer o que quisermos. Porque o amor, mais cedo ou mais tarde, nos busca. Por isso que ele diz. Olha só que interessante. A base do amor é a liberdade. E a base do amor divino é o determinismo, que todos nós estaremos de retorno em seu seio. Ok? É interessante esse paradoxo. O amor é a base de toda a liberdade. Porque o amor sem liberdade não é amor. Mas ao mesmo tempo é o determinismo de toda busca. E a finalidade de toda existência. Pergunta? Acorda, gente. Vamos lá. Então vamos ver isso aqui em imagem. Vamos lá. Então aqui está representado o universo divino. Lógico que eu representei com uma esfera fechada, que é um absurdo. Está claro? Isso aqui é apenas um simbolismo. Então o sistema é algo não vibracional. Ou seja, as ligações aqui, a física quântica tem um conceito que pode nos fazer entender isso aqui. Ou seja, não dependemos da interação de sinais se deslocando por maior velocidade que seja. Mas ele é intrínseco. Já está dentro de nós. E ele é infinito, eterno, absoluto e perfeito. Então, consequentemente, quando eu falo infinito, é algo que é muito além do incomensurável. Se ele é infinito, a nossa busca dentro desse sistema é cada vez maior de felicidade. Porque ele é a expressão do próprio Deus. Então nós podemos dizer que no sistema, a cada momento, se a gente pudesse falar em momento no sistema, nós estamos mergulhando no pensamento divino, ou na estrutura divina, como um processo intrínseco à nossa alma. Dentro daquela visão que Jesus nos transmitiu, eu e o Pai somos um. Quando nós estamos falando eterno,
nós não estamos falando de um tempo longo, como eu já falei tantas vezes aqui. Nós estamos falando, eterno é ausência de tempo. O Balde define o tempo de uma forma muito bacana. Ele fala que o tempo é apenas o transformismo fenomênico. Ou seja, o tempo é apenas a medida da nossa transformação. Olha, quando nós chegarmos à plenitude da visão divina em nós, não existe mais tempo. Porque não existe um transformar-se. Existe uma plenitude. Então, consequentemente, não existe uma memória. Porque a memória é apenas a estrutura do processo evolutivo. E a memória que gera o tempo interior, o tempo interno nosso. E ao mesmo tempo ele é absoluto por quê? Porque na verdade ele expressa a visão de união de todos os seres. Por isso que quando você pega a Bíblia, fala lá, Deus criou o mundo em 6 dias. Se referindo às diferentes etapas construídas no tempo, desde o processo evolutivo até o final da evolução. E no 7º dia ele descansou. Esse descanso significa o quê? Ou seja, acabou a luta entre 2 sistemas, entre o bem e o mal, entre o sistema e o antissistema. Ou seja, o 7º dia é o dia da plenitude. Por isso que fala lá, santificai o 7º dia, porque nesse dia o Senhor teu Deus... O que é santificar o 7º dia? Ou seja, seria o último dia da nossa evolução. E nós santificamos o sábado na expressão antropomórfica desse conhecimento. Na visão humana. Na verdade, significa santificar o último dia da evolução. Ou seja, o dia que a gente penetra o sistema. É aquela frase que Jesus colocou lá na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É a frase do retorno. E é por isso que ele fala, eu venci o mundo. Troca a palavra mundo pela palavra antissistema. Eu venci o antissistema. Ok? Agora, o outro universo. Vamos colocar aqui o que é. Ah, eu esqueci de falar nisso. O que é uma ligação intrínseca não local? A física quântica tem esse conceito que a gente pode jogar um pouco para bem longe, apenas para entendimento. Logicamente que não é uma correlação perfeita, porque esse conceito está entre 2 partículas. Mas nós estamos pegando um conceito que a física quântica descobriu, trazendo ele para a filosofia e trazendo ele para a teologia do qual nós estamos descrevendo. Lógico que é uma tentativa de compreensão. Então aqui, existem 2 partículas correlacionadas. Por exemplo, a ciência, pela teoria hoje aceita, nós falamos que nós nascemos, o nosso universo nasceu do Big Bang. O Big Bang nasceu a partir de uma partícula menor que um próton, várias vezes menor que o próton, milhões de vezes menor que um próton. Logicamente que ao ser formadas partículas, todas essas partículas estavam correlacionadas. Então nós podemos dizer que todas as partículas que formam o universo, inclusive o nosso corpo, que o nosso corpo veio da explosão de uma supernova, tá claro? Elas estão correlacionadas. O que é essa visão de correlação? Vamos pegar um exemplo simples e vamos falar aqui que a maioria dos livros citam isso. Se nós pegarmos uma partícula, vamos pegar aqui um elétron. E vamos colocar aqui o elétron girando como se fosse um peão. E vamos chamar esse giro aqui de spin. Lembra que é spin. Tá claro? Ou seja, aqui ela está girando um spin. Vamos supor que ela está girando para baixo. O peão está de cabeça para baixo. E essa outra partícula aqui está de cabeça para cima. E elas estão correlacionadas. Se vocês separar essas 2 partículas por 1 metro, 2 metros, por 1 milhão de metros, por 1 bilhão de metros, por 1 trilhão de metros, na hora que você atuar sobre uma partícula ou essa outra partícula, independente de qualquer sinal viajando, automaticamente toma outra forma. Então, por exemplo, vamos supor que eu pego essa partícula e viro o spin dela para cá. A outra partícula imediatamente faz o inverso. Isso já tem vários teoremas e algumas experiências que mostram que isso é uma verdade.
Isso se chama, então, correlação. Ou seja, duas partículas que, por mais distante que esteja, elas estão emaranhadas. Ou, de alguma forma, elas estão intrinsecamente ligadas. Não precisa sair um sinal de luz viajando todo o processo até atingir a outra partícula. Não. Elas automaticamente, intrinsecamente, simultaneamente, reciprocamente atuam. Então nós poderíamos dizer que a ligação entre os espíritos, a ligação entre a consciência, eu estou aplicando o nome espírita aqui, não como no sentido único, mas espírito no sentido da literatura que a gente conhece, cada ser, cada consciência estaria interligada à outra, de forma intrínseca e não local. Consequentemente, tudo que formaria o nosso mundo seria consciência até o próprio átomo. E a nossa consciência se expressaria nesse mundo, nesse universo vibracional, através da vibração. E no universo sistêmico, através da interação entre os seres, que é uma interação intrínseca, automática, sincrônica e recíproca. Dentro desse emaranhado. Quando duas partículas estão emaranhadas, elas perdem suas características individuais e passam a funcionar como um único sistema. Se não houver ruído, a interação continua, mesmo quando estão separadas por longas distâncias. Olha só, elas fazem como se fosse um só. Por isso que o Balde, à medida que foi estudando a consciência, ele fala, em determinado momento, essas consciências se agrupam formando correntes de pensamento, que ele deu o nome de Nouri. E é aquilo que nós vamos encontrar na doutrina espírita com o nome de falanges. Quando por bem é a interação em sua essência. Sem que haja perda da individualidade, mas com a interação da consciência uma com a outra, independente da distância. Recentemente, próximo slide. Aqui nós estamos mostrando essa interação, o peão aí nas diferentes posições. Vamos lá, próximo. E recentemente houve um trabalho em que se pegou 2 diamantes, né, que relacionou as partículas desse diamante, e por incrível que pareça, na hora que incendiu uma fonte de laser, ele foi e emitiu uma só partícula, como se os 2 diamantes formassem um corpo só. Isso é uma pesquisa recente. Mostrando que esse conceito começa a ser cada vez mais confirmado. Então, esse é o processo do que nós vamos chamar de totalidade e unidade. A união formando um campo só de consciência. E isso faz parte da evolução nossa. Ou seja, a nossa evolução é cada vez mais integrativa, um com o outro. Até a interação com Deus em toda a sua plenitude. Próximo slide. Então, aqui nós teremos o outro universo, que o Balde chamou de antissistema, ou seja, o universo vibracional. Então, tudo aquilo que é vibracional pertence a esse universo. A contração da consciência é que originou o vibracional. Então, esse antissistema formado por incomensuráveis números de universos, esse 10 a 500, ele é finito, ele é incomensurável, mas é finito. Existem várias teorias. Uma que o universo não seria infinito, e outras que é finito. O Balde defende o universo finito, ou seja, incomensurável, mas finito. Por quê? Porque é o sistema de retorno. Ao mesmo tempo, espaço temporal, ou seja, nós estamos mergulhados nessas 4 dimensões, as 3 dimensões do espaço e a dimensão do tempo, formando uma dimensão única, que é as 4 dimensões do qual nós fazemos parte. É imperfeito, por quê? Porque ele está a caminho da perfeição e ao mesmo tempo relativo. Ele está sempre num vir a ser. E o tempo é a medida dessa transformação. Então o que isso resulta? Que nós somos envolvidos por um universo divino. Então um daqueles campos, o principal campo que constela todo o nosso ser é o campo divino. Por isso que Paulo de Tarso vai dizer lá no Atos dos Apóstolos: nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos.
Então nós poderíamos dizer que todos os seres estão mergulhados. Então se nós pegássemos o campo divino como se fosse uma piscina, todos nós estaríamos mergulhados nessa piscina. E todos nós nos interagimos com essa piscina. Só que nós estamos num estágio que a nossa interação é negação. Então nós nem sequer percebemos a piscina, só percebemos a nós mesmos. E quando muito o outro. Mas o outro na forma de luta, porque a gente percebe o outro para lutar contra o outro. Ou para controlar, ou para mandar. As mulheres sabem muito bem o que eu estou dizendo. Então, é exatamente isso. Quer dizer, a interação nossa é essa ainda. Agora, à medida que nós vamos caminhando, então vamos colocar essa piscina infinita. À medida que nós vamos caminhando, nós vamos andando de sítio consciencial. Então vamos pegar a gente mergulhado nessa piscina, lá embaixo e vindo, superficializando, permitindo a presença de Deus em nós, permitindo Deus penetrar em nós. Até que a gente chega na parte superior dessa piscina, que é o sistema. Está claro? Então essa piscina, se a gente pudesse fatiar ela como uma fatia de pão, seria os diferentes níveis conscienciais, pessoais e coletivos. Então, na verdade, o campo da graça, ou a interação da graça, une esses dois campos que nós falamos aqui, o campo individual e o campo coletivo. Tudo bem? Então, para todos, inclusive o pessoal da internet, vamos dar 5 minutinhos para a gente tomar uma aguinha, balançar a cabeça para a gente voltar. Vamos retornar? Uhum. Vamos começar? Pessoal, está passando aí os livros que nós adotamos para esse curso. Pois não? Tem que colocar. Estou ouvindo. Ah, tá. Pessoal, vamos retornar? Pessoal da internet, os livros estão aqui, ó. Esses são os livros que nós adotamos. Aquela nossa primeira pergunta também fala sobre esses livros. Aí esqueci de falar o pensamento como sistema do David Bohm. Aqueles que quiseram, mandam um e-mail que a gente manda esses livros por e-mail. Aí está a base de tudo aquilo que nós vamos estudar nesse curso. Hã? Lógico, a lista dos livros. Senão, está errado, né? Isso é a substituição da parte pelo todo. Pessoal, olha aqui. Uma das coisas que foi pedido para a gente via internet é para a gente divulgar o Congresso Pietro Baldi. O Congresso Pietro Baldi acontece nesse final de semana, no sábado e domingo, antecedido por algumas palestras e alguns estudos na sexta-feira, no sábado de manhã também, lá em Cuiabá. Tá claro? Vai ser agora nesse final de semana. Quem quiser entrar e conhecer o Congresso ou ainda ir, é só entrar lá, Congresso Pietro Baldi, tá ok? Que vocês vão achar o Congresso e as informações sobre ele. Os livros já estão aqui e foi nos perguntado aqui quais são as 3 dimensões do espaço. As 3 dimensões do espaço é o quê? Altura, vamos pegar aqui, comigo fica fácil. Então, altura, certo? Largura, certo? E profundidade. Tá claro? Você pega a minha barriga aqui, você vê como é que o processo é profundo. Então, profundidade, tá claro? Altura, que não é lá essas coisas, e largura.
São as 3 dimensões do espaço. Junto com a dimensão do tempo, forma o contínuo espaço-tempo, que a teoria da relatividade desenvolveu também. Tá claro? Então, as 3 dimensões do espaço. É só pensar na minha barriga que você mata a profundidade. Muito bem. Ok? Pergunta. Quem mais tem pergunta? Alguma pergunta aí a mais da internet? Não? Pessoal de Goiânia, alguma pergunta? Queremos falar que Goiânia nós estamos direto, estamos ligados direto, daí a razão pela qual não estão pela internet. Também estão lá no IBS de Goiânia, que nós temos um IBS em Brasília e um IBS em Goiânia. Quem quiser conhecer o IBS, é só entrar no site que lá tem tudo. Tem o estatuto, tem as normas, tem os objetivos. E nós já temos uma pequena sede em Brasília e uma pequena sede em Goiânia. O IBS mais difícil é o de Goiânia, porque é formado só de goiano. Então você vê que não é fácil, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a melhor universidade que existe no país é as universidades goianas, que é as únicas que conseguem formar goiano. Tá claro? Então vamos lá. E antes que alguém diga alguma coisa, eu sou goiano, tá bom? Formei lá. Próximo. Então agora, nós gostaríamos que vocês percebessem isso aqui. Ou seja, aqui esse azul é o sistema. Então quando nós estudamos o espírito, a gente tem de mania de falar assim, o meu espírito. Não, fale a minha personalidade. O campo de consciência que eu pertenço, mas o espírito é um. É só você estudar a Epístola aos Gálatas, Epístola aos Filipenses, Epístola aos Efésios, que você vai ver Paulo falando nisso o tempo todo. E se você pegar o Evangelho de João, você também vai ver Jesus falando isso todo. Que eles sejam um conosco, Pai, assim como sou um contigo. Ou seja, o Espírito é um. O Espírito não está aqui. Ele não pode estar no tempo e no espaço. O que está aqui são os campos da consciência. O que está aqui são os campos do pensamento, o campo mental. O que está aqui é a nossa corporificação, a nossa materialização. Mas o Espírito só pode estar fora do espaço-tempo. Por isso que se criou desde o início que o Deus está no céu. E se referia ao nosso céu atmosférico. Mas na verdade não deixa de ser uma verdade. Por quê? Porque Deus só pode estar no tempo através do Deus imanente, que Santo Agostinho falou tão bem, São Tomás de Aquino falou tão bem, São Gregório assim vai. Está claro? Ou seja, o Deus imanente. E está fora do tempo como Deus transcendente. Dá para a gente entender os dois universos. O antissistema formado de infinitos universos, ou incomensuráveis universos, e o sistema, que é a unidade de todo ser. Então o Espírito está lá. Por isso que nós desenhamos aquela luz lá no topo do slide. E aqui, ó, no sistema, nós desenhamos os diferentes níveis de consciência. Níveis de consciência que abarcam os outros níveis. Então C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, CN. Ou seja, os diferentes níveis de consciência. Então, consequentemente, esses diferentes níveis de consciência, eles vão contraindo. Até chegar a um determinado momento que o próprio ser perde a consciência de si mesmo. É o que nós vamos encontrar revestido como matéria. Então, dentro dessa visão, matéria e espírito é a mesma substância. A matéria na sua fase negativa dessa substância. E o espírito na sua fase positiva. Por isso que nós não precisamos de nenhuma interação entre matéria e espírito. Porque na verdade é a mesma substância em diferentes estágios de manifestação. E aí os níveis de consciência abarcam. Então nós podemos ver aí, por isso que nós desenhamos esses dois risquinhos aqui nas laterais, para mostrar que os diferentes níveis de consciência, o nível superior abarca o inferior, que por sua vez abarca o outro, abarca o outro. Ok? Opa! A pergunta tem que ser microfone. Microfone. Fale o seu nome e diz o que você quer entender. Tá.
Tá, Olívia. Não, a minha pergunta é sobre o desenho. Estou querendo entender o desenho. O azul é o sistema. O azul é o sistema. Aquele mundo eterno, absoluto, infinito, perfeito. Tá, e o rosa? O vermelho, o antissistema. Tá claro? Aquele mundo no espaço-tempo, aquele mundo imperfeito, aquele mundo relativo, que seja a caminho, e aquele mundo finito ou incomensurável. Ele está dentro do sistema. Lógico que ele tem que estar contido. Que se o sistema é o todo, o antissistema não pode ter saído fora dele. Tá nele. Porque o sistema é a piscina. A piscina que nós falamos aqui. Tá. Ele não tem nada, não pode existir nada fora do sistema. Não pode existir nada fora de Deus. Ou seja, mesmo que houve a contração da consciência, essa contração aconteceu no sistema. Tá. Então nós temos duas naturezas. Quando nós estudamos, por exemplo, o processo da morte e do processo reencarnatório, nós falamos que nós temos duas naturezas. A natureza física e a natureza espiritual. A natureza física é expressa pelo corpo físico. A natureza espiritual expressa pelo corpo perispiritual. Nós participamos de duas naturezas, a natureza física e espiritual. Nós estamos mostrando aqui que esse processo é muito mais amplo. Nós participamos de um universo vibracional, onde nós vamos mudando de forma à medida que vamos evoluindo. Tá claro? Vamos mudando de forma à medida que nós vamos evoluindo. Ok? Através das diferentes dimensões, N dimensões, certo? E participamos também da natureza divina. Então nós estamos em duas naturezas. A natureza do antissistema e a natureza do sistema. A natureza do ser em individualidade, ou seja, do ser do individualismo, que é a doença da individualidade, e a natureza divina. Nós participamos desses dois sistemas. Pela natureza divina, nós buscamos Deus, nós buscamos o amor e buscamos a felicidade. Pela natureza vibracional, nós buscamos o prazer de nós mesmos, o egoísmo, a satisfação do egoísmo. E a partir disso, busca de egoísmo, encontro de dor, busca de egoísmo, encontro de dor, nós vamos nos transformando. Até que nós passamos a predominar o bem, até que nós passamos a predominar o amor e voltamos a Deus. Dentro dos dois princípios da parábola do filho pródigo. Um princípio de descida, de contração da consciência, ou de afastamento de Deus, ou de prostituição, e um sentido de volta. Por isso que está no Evangelho, que Jesus veio ao mundo como Salvador. O que é o Salvador? Nos dar o caminho de retorno. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não é ele como individualidade, é ele com essa totalidade. Certo? Ou seja, eu sou o caminho. Se vocês querem voltar para a vida, porque a vida verdadeira é a vida do sistema, por isso que eu já repeti aqui tantas vezes, desperta tu que dormes, está lá no Velho Testamento. Por quê? Porque nós dormimos, nós estamos no antissistema. Nós estamos no mundo vibracional, na contração de consciência. E por isso que está no Evangelho de 2. Ele veio para dar vida abundante. Ou seja, para que a gente encontre o retorno ao sistema. E ele disse, claro, quem me segue não anda em trevas. Ou seja, não anda afastado do princípio do amor que rege a vida. E do qual nós estamos mergulhados e que não percebemos. Ok? Perfeito. Oi? Pois não. Se a queda aconteceu no sistema, para o antissistema, né, o fechamento de consciência, a evolução, por que o retorno, a evolução tem que ser na Terra, digamos, na parte física? Porque, na verdade, parte da sua consciência se transformou em físico. Se a matéria e a consciência, a matéria e o espírito é a mesma substância, parte de você se transformou não só em consciência, como também em matéria. Então, na descida involutiva não tem a matéria, que a matéria é a parte final dessa descida. Na subida, se torna muito mais lento, porque você tem de vencer a materialidade que está em você mesmo. Tanto é verdade que você é formado de espírito, e de consciência, de mente e de corpo. O seu corpo físico nada mais é do que a expressão da matéria que ainda vigora em ti. Por isso que André Luiz vai mais longe e diz que até o pensamento é matéria. Vê quanta coisa a gente ainda tem de estudar. Nós estamos vencendo a materialidade que nós mesmos geramos pelo nosso livre-arbítrio. Porque a gente começa a entender que o que vai existir de verdadeiro dentro do sistema é o livre-arbítrio.
E esse livre-arbítrio é o verdadeiro livre-arbítrio. Você vê que vários filósofos, vários cientistas discutem que a gente tem ou não tem livre-arbítrio. Einstein, por exemplo, era da opinião que a gente não tinha livre-arbítrio, que tem só determinismo. Lógico, porque nós estamos no determinismo da matéria. O verdadeiro livre-arbítrio é o livre-arbítrio do sistema, que nós vamos chamar aí de livre-arbítrio primordial. Esse livre-arbítrio que a gente tem aqui é o livre-arbítrio que faz a gente apenas oscilar transversalmente e não longitudinalmente. Nós oscilamos em escolhas, mas nós fizemos uma escolha primordial, que é aquela representada por Adão e Eva. Onde Adão e Eva, Adão significa totalidade, Eva significa individualidade e a serpente significa dualidade. A vontade da criatura versus a vontade do Criador. Então, consequentemente, nós estamos vencendo essa matéria. Nós temos que entender que o perispírito também é matéria. É uma matéria mais rarefeita, mas é matéria. Por isso que à medida que o ser vai evoluindo, ele vai perdendo os corpos que compõem o perispírito. Que é aquilo que há tantos anos a teosofia, o esoterismo tem nos ensinado. O corpo astral, o corpo mental, o corpo causal, até o corpo de beatitude, ou búdico, ou crístico, que já é o corpo daqueles seres que atingiram as altas faixas de evolução. Então nós estamos vencendo a matéria. Por isso que Jesus foi tão claro: se a luz que há em ti é trevas, quão grande serão as tuas trevas. Olha, a matéria hoje é concebida como luz congelada. A matéria pode ser concebida como uma onda estacionária. Então, se a luz que há em ti é trevas, ou seja, é escuridão, é luz estacionária, quão grandes serão as tuas trevas? Porque é com ela que você vai agir. E ele disse ao contrário também, no Sermão da Montanha: brilhe a vossa luz, a fim de que veja as boas obras e glorifique o Pai que estás no céu. Ou seja, a luz verdadeira é a luz divina, que conecta conosco através do Espírito. Nós ainda usamos os potenciais do Espírito dentro do campo da personalidade para o campo egóico e do desejo. Está claro? Nós estamos vencendo isso, daí a dificuldade que é a evolução. É aquilo que o Baldo fala: a evolução é cansativa, é tormentosa. Mas se nós colocarmos que a liberdade produz para nós, cada um segundo as suas obras, a gente tem de entender que nós somos uma obra que através do tempo está sendo reconstruída. Claro? Mais alguma pergunta? Então, se nós entendemos isso, entendemos os conceitos anteriores, entendemos o plano, está muito bom para a gente começar. Está claro? Está muito bom para a gente tomar uma medida a fim de que a gente comece. Lembra, é importante estudar. No final de cada aula eu vou deixar um espaço para tirar dúvida dos livros. Podem ler os livros, trazer para a gente discutir. Para que a gente tire dúvidas, amplie a visão. Porque o que nós estamos querendo aqui não é só uma visão de algum campo. Nós queremos transmitir uma visão macro desses diferentes níveis de consciência, desses diferentes campos de consciência, desses diferentes campos que nos regem. E vamos dar uma ênfase, a partir da metade do curso, no campo familiar, estudando as constelações familiares. Mas você vai ver que o campo familiar também tem um campo social. Amanhã nós podemos falar constelações sociais. Depois nós podemos estudar constelações humanas. Depois, constelações universicas. Constelações reencarnatórias. Constelações da queda. Constelações do raio que o parta. Mas tudo está lá. Ou seja, nós podemos estudar todo esse complexo que nos envolve. Tendo noções de como é profundo e como é complexo e como é incomensurável o nosso psiquismo. Tudo que ainda fala de psiquismo é reducionismo. E aí a gente tem uma visão ampla, uma visão de síntese, para que a gente possa viajar por diferentes conceitos, né? Unificar diferentes estruturas, em vez de nos dividirmos. Porque a gente ainda se divide, a gente é capaz de dividir brigando por Deus.
minha religião é superior à sua, meu Deus é superior ao seu. Quer dizer, é umas coisas de idiota. Nós somos capazes de brigar por filosofia dentro da própria religião, somos capazes de brigar por conceitos, somos capazes... Imagina, em vez de nos unificarmos para que os conceitos se clariam, a gente busca luta um com o outro. Pergunta, pessoal da internet, alguma pergunta? Pessoal de Brasília? Pessoal de Goiânia? Então vamos estudar, os livros estão aí, vamos comprar e vamos ler. Dá para ler os livros nessa semana. É só querer. Tá ok? Então vamos finalizar. Semana que vem nós vamos penetrar por que caímos, por que saímos do sistema. Vai ser o nosso estudo. Certinho? Vamos fazer a nossa prece. Olha, o Congresso Pietro Baldi também vai ser transmitido pelo IBS. Esse nosso estudo aqui de hoje, semana que vem, na segunda-feira, já vai estar no YouTube. Quarta? Então, já mudou. Quarta-feira. Vai estar no YouTube. Então, vamos poder rever esses conceitos, ou estudar, ou fazer perguntas, etc, etc. Tá claro? E espera que pouco a pouco a gente vai interagindo para fazer o nosso curso com uma participação mais ampla. Oremos. Adalto, vem cá fazer a prece, que agora fica difícil o pessoal de Goiânia fazer, só quando eu estiver lá, né? Dá para filmar aí? Se não der, liga a luz. Liga essa luz aqui. Vamos procurar nos aquietarmos um pouco, serenar um pouco a nossa mente. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que nos abençoe, amplie o nosso entendimento, aclare a nossa mente, faça-nos, Senhor, na compreensão do Seu mundo e da nossa destinação, o objetivo do nosso caminhar, o objetivo do nosso crescer. Auxilia-nos, Senhor, na compreensão de nós mesmos, auxiliando-nos no meio onde nós vivemos. Abençoe-nos, Senhor, a todos nós, que assim seja.